Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 128 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, é dia 13 de fevereiro de 2024, é terça-feira de Carnaval e não necessariamente por isso, mas vamos ter aqui uma edição hoje um bocadinho mais curta do Futebol de Verdade. Porquê? Porque, havendo reposição de uma edição do Futebol de Verdade Flash para vos deixar aqui, é aquela relativa à vitória do Futebol Clube Aroca sobre o Futebol Clube do Porto ontem à noite, 3-2, resultado que afastou um pouco mais o Futebol Clube do Porto das possibilidades de poder vir a ser campeão nacional esta época. E já sabem, os subscritores premium do meu Substack receberam ontem à noite os meus, por acaso foram 17 minutos desta vez, de comentário a este Aroca Futebol Clube do Porto. Aqueles que não são subscritores premium do meu Substack vão poder ver na mesma, mas agora só no final da edição de hoje do Futebol de Verdade. Os mesmos 17 minutos vão ser aqui repostos e abertos para toda a gente. Ora, muito bem, como há edição do Flash para repor, não há Q&A, haverá apenas, antes de chegarmos a esse Flash, ataques rápidos para olharmos para o futebol que já se jogou, para o futebol que se vai jogar e ainda para mais um par de assuntos que mereceram aqui a minha reflexão neste futebol de verdade. Pois muito bem, é para aí que vamos. Antes disso, deixem-me só dizer-vos que amanhã regressa o Q&A. Amanhã vamos ter Q&A, vamos ter a resposta a perguntas que vocês deixam e, como sempre, vou responder a duas questões. Uma delas vai ser selecionada entre as caixas de comentários das últimas edições do Futebol de Verdade, incluindo esta. Portanto, pessoal, toca a deixar perguntas na caixa de comentários. É já, é agora. Perguntinhas, questões relacionadas com o futebol acerca das quais queiram saber a minha opinião, é deixarem-nas na caixa de comentários da emissão de hoje. Eu vou amanhã pegar nas perguntas que estiverem nas edições todas, desde a última vez em que fiz Q&A, e vou escolher uma para responder aqui amanhã na edição 129 do Futebol de Verdade. Depois, selecionarei também uma outra na chatroom, perguntas do Discord, que é uma das salas de conversação que há no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, todos os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Para já, aquilo que podem fazer é deixar perguntas na caixa de comentários do programa de hoje, aproveitarem para deixar o vosso like no programa também e, já agora, inscreverem-se no canal. Fica aqui o link para poderem fazê-lo, é só clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e depois aproveitem já agora e cliquem também em cima do sino para ativarem as notificações. E, se o fizerem, serão avisados sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Vamos a isso então, porque para já o que vem aí são os ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. Vamos então aos ataques rápidos para hoje e tenho aqui selecionados apenas 4. Não há muita coisa a mexer por aí, o futebol também parece que parou um bocadinho para o Carnaval. Ora, começamos como sempre pelo futebol que já se jogou ontem. E ontem não se jogou apenas esse Aroca Futebol Clube do Porto. Aliás, quem quiser esperar um bocadinho para ver a análise ao jogo, ela vem já daqui a bocadinho, no Futebol de Verdade Flash, relativa a esse jogo. Eu hoje, no último passo, hoje de manhã, escrevi também um bocadinho sobre aquilo que foi, não só o jogo, não só a forma como, tática e estrategicamente, o Aroca deu um bocadinho a volta ao bom momento do Futebol Clube do Porto, mas também um bocadinho àquilo que me pareceu ser a concessão de Pepe, particularmente sereno e tranquilo no final da partida de ontem, em que o Porto sofreu a quarta derrota deste campeonato e ficou já a 7 pontos do Sporting e do Benfica, que são o conjunto de líderes da Primeira Liga Portuguesa. Só que o Porto não tem que recuperar só 7 pontos, tem que recuperar 14. Tem que jogar contra
tem que recuperar 7 pontos ao Sporting, 7 pontos ao Benfica, os 7 ao Sporting podem até vir a ser 10 se o Sporting ganhar o jogo que tem em atraso na Liga contra o Famalicão. Portanto, está particularmente complicada a vida para o Futebol Clube do Porto, mesmo tendo em conta que o Porto vai jogar em casa contra o Benfica, já no primeiro fim de semana de março, e depois contra o Sporting mais à frente no campeonato. Para já, esse Porto-Benfica de início de março ganha aqui um lastro absolutamente espantoso, porque é um jogo tudo ou nada para o Porto. Vai ter mesmo que ganhar, caso contrário ficará em risco até inclusive a possibilidade de poder vir ainda a sonhar com a qualificação para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E convém lembrar que esta época só se apuram 2 equipas portuguesas para a Liga dos Campeões. Uma direta e a outra para as pré-eliminatórias. Ora, o texto do último passo, em que eu falo não só, conforme já vos disse, da tática e da estratégia do Aroca, como também da tal concessão de Pep de que o título ficou particularmente difícil, está aqui neste link. E já sabem que para o lerem basta seguirem e irem lá. Toda a gente pode ler, é daqueles que são gratuitos, são mesmo para todos. Mas lá está, a análise ao jogo, a análise flash ao jogo, a análise feita em cima do acontecimento, vem mais daqui a bocadinho e vai ser reposta para todos também daqui a bocado no final desta edição do Futebol de Verdade. Ontem não se jogou só em Aroca, jogou-se também, por exemplo, na Liga Espanhola. A Almeria e a Atlético Bilbao empataram a 0. O Atlético Bilbao perdeu assim uma excelente ocasião para poder encostar no Atlético de Madrid na 4ª posição, que em Espanha dá acesso às Champions, e perdeu essa oportunidade com este empate a 0 contra aquela que os pontos dizem ser a pior equipa da história da Liga Espanhola. Tem apenas 7 pontos na Liga, o Almeria está muito mal no campeonato, a equipa de Almeria. Ora, muito bem, além disso, houve ainda futebol na Premier League. O Chelsea ganhou fora de casa ao Crystal Palace por 3-1, conseguiu a segunda vitória consecutiva, depois de já ter ganho por 3-1 também em Birmingham ao Aston Villa. Está a caminho de uma série de 3 jogos seguidos a ganhar, que já conseguiu por 2 vezes esta época, mas foi o máximo que obteve. Conseguiu uma série de 3 vitórias seguidas a seguir ao Boxing Day, e antes disso tinha tido também uma série de 3 jogos seguidos a vencer no final de setembro, início de outubro, mas a vitória de ontem não foi de forma alguma tranquilizadora. É verdade que houve uma exibição de grande nível de Gallagher, que fez um bis. O Chelsea ganhou de virada, esteve a perder. Gallagher empatou ao minuto 47, marcou o 2-1 já no período de compensações e depois Enzo Fernandes, já no final desse período de compensações, fez o 3-1 final, mas foi uma vitória sofrida, mais uma, esta do Chelsea na Premier League. Além disso, tivemos ainda a surpreendente derrota caseira da Juventus contra a Udinese. Não estava nada à espera, mas pode haver aqui algum efeito até inclusive mental por parte da Juventus, que depois de ter perdido o clássico contra o Inter na última jornada, ficou longe. O Inter ainda por cima tinha um jogo a menos e já eram 4 pontos com um jogo a menos para os Nerazzurri, o que significa que a Juventus terá percebido que não vai ser desta que vai chegar lá. A Juve tinha esta época uma época fundamental. Porquê? Porque não estava na Europa. A aposta feita em Turim foi claramente e a Juventus poderia ter-se qualificado para a Liga Conferência, mas tinha ali uma punição de um ano de afastamento que não tinha de cumprir já das competições europeias por causa das irregularidades financeiras cometidas por uma gestão anterior, mas inclusive foi a própria Juventus quem pediu para cumprir já essa punição, aproveitando assim um ano em que estaria apenas na Liga Conferência, e dessa forma para ganhar aqui um lastro, não tendo jogos europeus a meio da semana para atrapalhar, ganhar aqui um lastro que lhe permitisse desafiar a supremacia do Inter. Ora, acabou por manter-se ali na corrida durante muito tempo, mas chegou ao início de fevereiro e cedeu no confronto direto, e essa derrota na semana passada terá sido demasiado para a cabeça dos jogadores da Juventus, que ontem, apesar de terem estado muito tempo em cima da baliza da Udinese, sofreram um golo num erro de Alex Sandro, que fez um mau corte e deixou a bola à mercê do adversário para marcar, e depois sem Vlahovic, que tem sido o seu abono de família no que toca à marcação de golos, a Juventus não foi capaz sequer de chegar ao empate e teve várias situações para o fazer. A Juve está neste momento a 7 pontos do Inter, que, tal como já
já vos disse, tem um jogo a menos, e tem um jogo a menos porque não jogou no fim de semana em que esteve a jogar na Arábia Saudita a Supertaça de Itália, a final da Supertaça de Itália. Inter 60 pontos, Juventus 53, Milan já em cima da Juventus com 52. Parece-me que a grande guerra vai ser, e o próprio Massimiliano Allegri reconheceu ontem que a grande guerra vai ser pela manutenção do segundo lugar. Ora, muito bem, passamos para o futebol de hoje, porque hoje, além de já termos tido o encerramento da 21ª jornada da Liga Portuguesa com esse Gil Vicente Vizela, vamos ter Liga dos Campeões, e está toda a gente a pensar no mesmo. Atenção, malta! Há que atualizar as vossas equipas da Fantasy. Não se esqueçam, toda a gente tem jogadores que já foram eliminados. E, portanto, como já foram eliminados, não vão pontuar. Aproveitem. Eu estive já a olhar para a minha equipa e já fiz as transferências que podia fazer. E aproveitem que nesta fase, entre a fase de grupos e os oitavos de final, as transferências são ilimitadas. Não há penalização. Podem trocar os jogadores todos, se entenderem. Não basta, não precisam trocar apenas aqueles que estão eliminados. Portanto, podem trocar toda a gente, mas não se esqueçam de fazer equipa, porque hoje já vamos ter 2 joguinhos. Regressa a Liga dos Campeões. 20 horas. Parecem ser 2 visitas quase recreativas do Manchester City e do Real Madrid, que são, no meu ponto de vista, neste momento, os 2 principais candidatos a ganhar esta Liga dos Campeões. O City vai jogar fora à Dinamarca com o FC Copenhaga. Atenção, este Copenhaga, é verdade que perdeu em casa com o Bayern de Munique, mas ganhou ali ao Galatasaray e ganhou ali ao Manchester United. E conseguiu o apuramento surpreendente para os oitavos de final. A equipa do português Diogo Gonçalves é uma equipa que tem sido um osso duro de roer nos jogos no Parken, mas atenção, é uma equipa que também está há 2 meses sem competir. A Superliga dinamarquesa acabou ali em meados de dezembro. Daí para cá, a equipa acabou, enfim, interrompeu ali em meados de dezembro a pausa invernal. A equipa do Copenhaga tem estado a estagiar em Portugal, participou num torneio no Algarve, embora por cá pouco se tenha falado sobre isso, e enfim, temos cá uma equipa que está a jogar oitavos de final da Liga dos Campeões e quase ninguém sabe, porque enfim, estamos muito centrados no nosso umbigo e naquilo que são os nossos clubes, e o que é que disse o diretor de comunicação deste, e o que é que disse o massagista daquele, e o que é que dizem as páginas de Twitter e de Facebook dos adeptos maluquinhos e tal. É isso, o nosso mundo anda virado para aí, e depois acabamos por não nos aperceber das coisas que são verdadeiramente importantes. Mas já vamos falar um bocadinho mais sobre isso mais à frente. Portanto, isto para vos dizer o quê? Que o Copenhaga está sem competir há 2 meses, vai ter um jogo muito complicado. Pep Guardiola ainda ontem disse que geralmente o jogo da primeira mão dos oitavos de final é sempre um jogo complicado. E abriu aqui um pequeno parênteses para dizer a única exceção foi o jogo em que foram eles, Manchester City, ganhar ao Sporting a Lisboa por 5-0, mas atenção, porque marcámos 5 golos em 5 remates, portanto foi um jogo com resultado um bocadinho até lisonjeiro para o City, que na verdade deu um chocolate de bola ao Sporting nessa noite, mas aquilo que há para dizer é que o City vem no modo, já ontem vos falei aqui disso, o modo Annihilator. São 10 vitórias seguidas desde que a equipa foi para Jeddah para jogar o Mundial de Clubes, que ganhou 10 vitórias consecutivas. O Manchester City vai hoje deslocar-se ao Parque na Copenhaga para defrontar o FC Copenhaga, que está sem competir há 2 meses. Portanto, não é muito arriscado prever aqui uma vitória do Manchester City, até por ser um dos principais favoritos, no meu ponto de vista, à conquista desta Liga dos Campeões. Outro dos favoritos é o Real Madrid, que atravessa uma fase um bocadinho mais complicada. E mais complicada porquê? Porque a equipa do Real Madrid, apesar de ter recentemente posto quase que uma pedra em cima da Liga Espanhola, quando ganhou por 4-0 ao Girona no jogo do último fim de semana, com o Vini Júnior absolutamente espalhafatoso, mas a equipa do Real Madrid continua muito afetada por lesões e por um plantel que é surpreendentemente curto, sobretudo nas posições mais recuadas. Ora, o Real Madrid vai jogar fora com o Rasenballsport Leipzig, que é uma equipa que não está num bom momento na Bundesliga, mas que tem em Šeško e Openda a sua dupla de avançados, 2 jogadores que marcaram tanto um como o outro nos últimos 2 jogos, e nos últimos 2 jogos o Leipzig não perdeu, empatou um, ganhou o outro, mas o Real Madrid, que é amplamente favorito também nesta eliminatória, vai jogar
sem o seu guarda-redes titular, Courtois, não joga sequer, em princípio, o segundo guarda-redes, que no início da época era o Kepa. Quem vai jogar vai ser o Lunin, que começou a época como terceiro guarda-redes, mas neste momento é o titular. Vai jogar com o defesa direito, em princípio, defesa direito titular, Carvajal, vai jogar como central. Porquê? Porque os centrais principais estão todos magoados. Está magoado o Éder de Militão, está magoado o Rüdiger, está magoado o Alaba, sobra apenas o Nacho, que em princípio vai fazer dupla de centrais com o lateral direito, Carvajal, o que obriga a entrada de Lucas Vázquez para o lateral direito. Além disso, também, ao que parece, e aqui está também um bocadinho a explicação para ir jogar Carvajal como central e não Tchouaméni, que Tchouaméni era, à partida, a primeira opção de Carlo Ancelotti para suprir as carências ali na zona central da defesa, mas terá, se calhar, de jogar na zona do meio-campo, porque também parece que não há Jude Bellingham. Isto está ainda um bocadinho ali envolto em mistério, portanto, malta, quem tem o Bellingham na equipa, vejam lá se faz sentido continuar a ter, porque ele está em sérias dúvidas e aquilo de que se fala muito em Espanha é na composição do meio-campo com Tchouaméni e Camavinga, depois com o Fede Valverde de um lado e, à partida, ou Toni Kroos, ou Luka Modric, ou Brahim Dias. Enfim, há muitas possibilidades. Há muita gente muito boa para jogar ainda assim nesta equipa do Real Madrid, que depois tem, claro está, Vini Júnior e Rodrigo. São dois perigos constantes para o ataque. Por isso mesmo, também me parece que o Real Madrid, apesar de todas estas ausências, continua a ser favorito. Mas não se esqueçam, 20 horas, há Liga dos Campeões, hoje, com a entrada logo em ação daqueles que são, para mim, os dois principais favoritos à conquista do título, lá mais para a frente. Ora, muito bem, antes de acabar estes ataques rápidos, só mais duas pequenas notas. Uma delas para falar da saída de Pedro Moreira do comando técnico do Casa Pia. Eu acho que esta época do Casa Pia, o Casa Pia, se bem nos lembramos, regressou à Liga principal na época passada, fez um campeonato extraordinário, muito bom trabalho do Filipe Martins, o treinador, uma equipa muito sólida no seu processo defensivo, nunca esteve sequer em dúvida a possibilidade da permanência, mas da época passada para esta, alguma coisa se passou ali. Não sei se foi o desgaste entre o treinador e o plantel, se foi alguma questão interna na SAD que levou inclusive à saída do diretor desportivo, o Diogo Boa Alma, que se o Diogo Boa Alma, ao sair, deixou a SAD mal, enfim, em maus lençóis, se foram esses os problemas internos que levaram à saída de Diogo Boa Alma, ou se foi a saída de Diogo Boa Alma que levou à criação de problemas internos, enfim, há ali muitas histórias, com certeza, para contar. Passaram também pelo afastamento do capitão, o defesa central, o veterano Vasco Fernandes, que está neste momento já a jogar no Grupo Desportivo de Chaves. Mas a verdade é que alguma coisa se passou de novembro para agora. Enfim, todas aquelas questões do Casa Pia, ao fim de ano e meio a competir na Liga Principal, ainda não ter estádio, não terem sequer começado as obras no Pinamanique, a equipa que no ano passado andou a jogar no Jamor, este ano está a jogar em Rio Maior. Mas a verdade é que o Filipe Martins saiu em novembro, no dia 21 de novembro, nessa altura ao Casa Pia, não é que estivesse muito bem, era 15º, estava ainda assim acima da linha d'água, tinha 1 ponto acima da posição de play-off, 3 pontos acima da posição de despromoção direta, tinha 10 pontos em 11 jogos, 8 golos marcados, 13 sofridos, entrou o Pedro Moreira, mudou o sistema tático, mudaram alguns jogadores, fez todo um mercado de janeiro, com certeza de acordo com este novo treinador, e o Casa Pia mexeu bastante no mercado de janeiro, e agora acaba por sair o Pedro Moreira, vai entrar o Gonçalo Santos para treinador da equipa principal da equipa do Casa Pia. O Casa Pia já é 16º, já está em posição de play-off, nos 10 jogos que passou sob o comando do Pedro Moreira, fez 10 pontos, fez tantos como tinha feito nos 11 jogos sob o comando do Filipe Martins, marcou 11 golos, sofreu 22, a equipa defensivamente está muito pior, é verdade que marcou mais golos em 10 jogos do que tinha marcado em 11, mas sofreu praticamente o dobro dos golos nestes 10 jogos do que tinha sofrido naqueles 11. E agora, Pedro Moreira já foi, entra Gonçalo Santos, vamos a ver se consegue fazer alguma coisa com esta equipa do Casa Pia, mas eu começo a detectar aqui algumas red flags que podem, eventualmente, encaminhar a equipa para uma despromoção no final da temporada. Vamos a ver o que é que acontece por ali. Bom, por fim,
Para assinalar uma queixa da APAF, a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, contra Di Maria. Di Maria, no final do jogo do Benfica em Guimarães, na flash interview, veio protestar contra o facto de terem sido concedidos poucos minutos de desconto, dizendo que nos jogos do Porto e do Sporting são sempre 10 minutos ou mais, e nos jogos do Benfica não, e tal, insinuando ali que haveria alguma espécie de complô por parte das equipas de arbitragem que não permitiam ao Benfica o tempo suficiente para poder ganhar os seus jogos. Ora, a APAF não gostou, e digo eu, e fez muito bem, e daí saiu uma queixa que pode levar até, inclusive, a uma suspensão. Eu fico muito dividido relativamente a estas coisas, porque não gosto nada de ver jogadores, treinadores, presidentes, diretores desportivos, adeptos, seja quem for, a apontarem para a arbitragem quando os resultados não lhes sorriem, mas depois também sinto duas coisas. Uma delas é que estamos a cercear a liberdade de expressão. E atenção, eu percebo perfeitamente que, tratando-se a Liga de um negócio em que todos os clubes quererão que prospere, não há nenhum interesse da própria Liga em, de certa forma, potenciar comportamentos que venham passar para a opinião pública a ideia de que isto não é transparente e que isto não é sério, e quando eu acho que é. Portanto, não vejo aqui... portanto, percebo perfeitamente que possam vir a ser punidas este tipo de situações. Agora, há outra questão que eu acho que essa nos devia levar a refletir um bocadinho mais, que tem a ver que, enfim, quando são os jogadores é possível puni-los, mas e quando são os diretores de comunicação? E quando são as newsletters que os clubes metem a circular nas redes sociais? E quando são as páginas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de whatever, que todos os clubes têm, e têm lá os seus influencers devidamente arregimentados para fazer passar esta mensagem, aquela mensagem, para condicionar, para coagir, que é isso que essa gente faz. Enfim, aí não acontece nada e as coisas chegam na mesma à opinião pública e, infelizmente, continuamos a ter uma opinião pública que está constantemente, e eu, enfim, basta-me olhar para os comentários que são feitos nas minhas publicações, sobretudo no Twitter e no Facebook, os comentários que por lá vão aparecendo. Não há publicação que eu faça, seja sobre futebol, seja sobre o que for, em que não apareçam logo meia dúzia de maduros, e agora têm aparecido menos, que eu comecei a bloquear. Pelo menos aqueles que me insultam a mim vão imediatamente de vela virada. Mas aquilo que não há publicação nenhuma em que não transpareça essa ideia que o povo tem, e a ideia que o povo tem é que isto está tudo comprado pelos outros, não é nunca pelos nossos. Os nossos estão sempre muito bem. Os outros é que são sempre uns malandros, sejam os outros quem forem, porque isto é um sentimento que é comum a todos os clubes por todo o lado. Bom, eu continuarei a não ceder a esse tipo de narrativas e por isso mesmo continuarei por aqui no Futebol de Verdade e também por lá, pelo meu Substack, tadeia.substack.com, a deixar o meu jornalismo e a minha opinião numa cadência diária. Quase todos os dias há conteúdos novos por lá, no meu Substack, em tadeia.substack.com. Vale a pena subscreverem, acho eu, nem que seja a versão gratuita. A versão gratuita não pagam nada, recebem só os textos que são, enfim, enviados para os subscritores gratuitos, e isso já vos garanto o último passo, que é a minha crónica de opinião diária, de segunda a sexta, sempre da parte da manhã, vai sempre para todos os subscritores, incluindo os gratuitos. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho mais a vossa experiência e passar a uma subscrição premium, que vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano, com 2 meses de borla, caso queiram comprometer-se durante mais tempo com o meu jornalismo, pois muito bem, são bem-vindos. É só fazerem esse upgrade na vossa subscrição. Ninguém é obrigado a fazê-lo e aí já têm direito a tudo. Tudo aquilo que lá está no arquivo, tudo aquilo que pode vir a sair e, além disso, também às edições do Futebol de Verdade Flash por antecipação e ainda também à entrada no meu canal de Telegram e no meu servidor de Discord. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição, a que quiserem, a gratuita ou a paga, a premium, que são todos bem-vindos para fazermos crescer esta comunidade que quer falar de futebol, mas de futebol de verdade. Para já, aquilo que vem aí é o Flash.
do Futebol Clube Aroca, Futebol Clube do Porto, que seguiu ontem à noite para os subscritores premium do meu Substack e que todos os outros subscritores e não subscritores vão poder ver agora, aqui na edição de hoje do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Aroca 3, Futebol Clube do Porto 2. Foram 3 golos espanhóis, um primeiro numa bela movimentação coletiva antes de se esgotar o minuto inaugural, um segundo de penalti e um terceiro num lance individual muito bem trabalhado, a ditar uma inédita quarta vitória seguida do Aroca na Liga e a quarta derrota na prova do Futebol Clube do Porto, que passa a partir de hoje a encarar a possibilidade de conquista do título com mais fé do que esperança. Mais do que na solidez defensiva, a vitória do Aroca baseou-se sobretudo na forma como a equipa conseguiu sempre soltar os seus 4 homens da frente para o ataque, aproveitando o balanceamento ofensivo porventura excessivo de um Futebol Clube do Porto em desvantagem e também, há que dizê-lo, da falta de qualidade evidenciada pelos Dragões na sua última linha. É verdade que a equipa de Sérgio Conceição perdeu algumas boas situações, primeiro para se colocar em vantagem, ainda na primeira parte, e depois para empatar a partida aos 2-2, já na segunda, mas apesar de ter rematado mais, 18 remates a 12, viu o adversário criar mais golos esperados, 1,6 a 1,4. Nesse aspecto, foi decisiva a entrada um pouco entorpecida do Futebol Clube do Porto no jogo, com um golo sofrido antes de se esgotarem os primeiros 40 segundos da partida. É verdade que a combinação dos 3 homens de apoio ao ponta de lança da casa no mesmo corredor acabou por ser decisiva para a criação do envolvimento. Razón tocou em Silá, que ativou Cristo na direita e este soltou um belo cruzamento para o cabeceamento vitorioso da Morrica entre Pepe e João Mário. O Futebol Clube do Porto teve depois também a felicidade de marcar logo no seu primeiro remate, um penalti de Evanilson aos 9 minutos. E era como se o jogo começasse outra vez. Os Dragões foram tendo algum ascendente territorial, mas não criaram situações flagrantes de golo. De Arroa Barrena desviou para canto um remate cruzado de Galeno aos 15 minutos e Nico chutou ao lado da zona da meia-lua aos 28. Mas quem marcou foi o Aroca. Também de penalti, este convertido por Cristo à passagem da meia hora. A forma amorfa como a equipa acabou a primeira parte podia fazer pressupor problemas para o Futebol Clube do Porto, que a partir de determinada altura começou a atrasar-se mais nas ações de pressão e a ver os médios da casa serem capazes de sair muito bem do colete de forças adiantado que os portistas queriam impor-lhes, aproveitando assim para lançar contra-ataques venenosos com algumas situações de paridade numérica na frente. O intervalo, porém, fez bem ao Futebol Clube do Porto, que logo a abrir perdeu as suas 2 melhores bolas para empatar. Na primeira, depois de recuperar um remate de Evanilson, Francisco Conceição derivou para dentro e chutou, forçando o De Arroa Barrena a desviar para canto. E do canto, a bola chegou a Nico Gonzalez, que em boa posição acertou em cheio no guarda-redes uruguaio. O Futebol Clube do Porto cresceu então no terreno, mas o seu adiantamento era como mel para os contra-ataques dos aroquenses. Cristo, aos 56 minutos, e Morrica, aos 58, estiveram perto do 3-1, que chegou mesmo ao minuto 61, quando David Simão bateu rápido um livre, à saída da sua grande área, fez a bola chegar a Razón, que veio da direita para o meio, trabalhou em cima de Fábio Cardoso e meteu a bola em arco, ao poste mais distante da baliza de Diogo Costa. A 2 golos de distância, o Futebol Clube do Porto foi então acumulando trocas ofensivas, mas não era na mesma capaz de chegar com perigo à baliza da equipa da casa. E só o segundo golo, marcado por Francisco Conceição, na sequência de um lançamento lateral desviado primeiro por Tony Martínez e depois por Fábio Cardoso, é que acordou a equipa. Nessa altura, porém, já só faltavam 3 minutos para os 90. E nem com os 8 de descontos que se seguiram, os sportistas conseguiram forçar o empate. A 7 pontos do Sporting e do Benfica, o Futebol Clube do Porto vê agora a esperança no título esfumar-se, porque não lhe basta recuperar a um rival. Tem de o fazer face a ambos. E não só aquilo que a equipa mostrou hoje não foi particularmente promissor, como sai deste campeonato sem ter conseguido ganhar uma única vez ao Aroca. E passemos então à fotografia tática de um jogo que o Futebol Clube do Porto abordou pela 4ª partida consecutiva com o mesmíssimo 11. Foi o 11 que jogou em Faro e lá ganhou por 3-1, que jogou em casa com o Rio Ave, empatando a 0,
que jogou naqueles 27 minutos que se disputaram da partida da Taça de Portugal contra o Santa Clara e voltou a jogar hoje em Aroca, perdendo por 3-2. Mas comecemos pela equipa da casa, que acabou por sair vencedora. Daniel Sousa fez uma alteração à equipa que tinha ganho em Portimão, ao Portimonense, na última jornada por 2-1, que foi a troca do defesa central Matias Rocha por Montero. Javi Montero regressou de castigo, por isso voltando também à sua posição de titular no centro da defesa do Aroca. O Aroca apresentou-se no seu habitual 4-2-3-1, com De Arruabarrena na baliza, depois Tiago Jogaio era lateral direito, o Everson lateral esquerdo e os dois centrais, Robson Bambu e Javi Montero. No meio-campo tinha em Pedro Santos e David Simão os dois elementos mais fixos, mais posicionais, soltando depois os 4 homens da frente para tentarem surgir nas costas da linha média ou até mesmo dos laterais do Futebol Clube do Porto. Razón alinhava pela direita, Sila pela esquerda, Cristo Gonzalez era uma espécie de segundo ponta de lança e Rafa Morrica o ponta de lança verdadeiro. Isto apesar de o Aroca, no momento defensivo, baixar sempre Razón para fazer médio direito, Sila para fazer médio esquerdo, formando assim uma segunda linha de 4, com Pedro Santos e David Simão, à frente da linha de 4 que formava o seu quarteto defensivo, e deixando depois Cristo e Morrica, os dois na frente, para uma primeira zona de pressão. Do outro lado, era o Futebol Clube do Porto do costume, no seu habitual 4-3-3, que fazia da capacidade para desdobrar o seu meio-campo uma das suas principais armas. Diogo Costa foi o guarda-redes, João Mário o lateral direito, Wendel o lateral esquerdo, sendo que os dois se comportavam de formas diferentes. João Mário mais dado a explorar a largura, o Wendel mais destinado a explorar movimentos interiores, Pepe e Fábio Cardoso, os dois centrais. Alan Varela era o médio mais recuado e, sendo que Nico Gonzalez ora baixava para estar a par com Varela em momento de organização, ora subia para a meia esquerda para se converter, juntamente com PP, num dos dois médios ofensivos da equipa do Porto. Depois, mais à frente, Francisco Conceição partia da direita do ataque, quase sempre em movimentos interiores, para aproveitar não só a largura que era dada desse lado por João Mário, mas também o facto de jogar predominantemente com o pé esquerdo, o que lhe favorecia esses mesmos movimentos para o corredor central, enquanto do outro lado, Galeno era o extremo esquerdo, ele sim, a explorar sempre a largura, embora também não desprezando a possibilidade de vir para dentro para ensaiar a finalização. Mas aí, muitas vezes, era o Wendel quem procurava o espaço interior. O ponta de lança era Evanilson, muito dado também a baixar em movimentos de apoio e até a explorar, sobretudo na segunda parte, apareceu muito a jogar no corredor esquerdo, a ir à procura de espaço que lhe ia faltando, porque surgia muitas vezes emparedado entre os dois centrais, Bambu e Montero, e os dois médios, Pedro Santos e David Simão. O primeiro a mexer foi o Futebol Clube do Porto e por lesão de Alan Varela, que ao minuto 43 se deu a vez a Stefano Eustáquio, que foi colocar-se exatamente como estava Varela, como médio mais recuado da equipa portista. Depois, ao minuto 68, já a perder por 3-1, Sérgio Conceição começou a soltar alterações de cariz ofensivo. Trocou o lateral direito João Mário por Gonçalo Borges, sendo que Gonçalo Borges foi colocar-se como extremo esquerdo, indo nessa altura PP para a posição de lateral direito. Isto porquê? Porque o extremo esquerdo original, Galeno, também saiu nessa altura para abrir caminho ao regresso à equipa de Taremi. O Porto passou então a colocar-se mais próximo do 4-4-2, com PP a lateral direito, Pepe e Fábio Cardoso como centrais, Wendel como lateral esquerdo, Stefano Eustáquio e Nico Gonzalez eram os dois médios centro, com Francisco Conceição a jogar a partir da direita do ataque, Gonçalo Borges a partir da esquerda, Evanilson e Taremi como pontas de lança. Ao minuto 73, na tentativa de segurar o meio-campo, foi Daniel Sousa quem mexeu pela primeira vez. Substituiu Cristo, o segundo avançado, por Uri Busquets, um médio de características mais defensivas que, aliás, antes de ter tocado na bola, já tinha visto um cartão amarelo, por interromper em falta um ataque do Futebol Clube do Porto, logo na primeira vez que foi chamado a intervir. O que é que isto gerou? É que Busquets foi colocar-se como médio mais posicionado
posicional ao lado de David Simão e foi Pedro Santos, que por essa altura já tinha cartão amarelo, quem se adiantou para a posição de segundo avançado. Vamos lá, de médio mais ofensivo no corredor central. Ao mesmo tempo, Daniel Sousa trocou ainda Morvai Silá, o extremo esquerdo, por Treza, sendo que Treza foi jogar para a direita e da direita para a esquerda passou Razón Remeiro. Ora, ao minuto 77, o Flóculo Porto esgotou as alterações, substituindo Evanilson por Tony Martínez, ponta de lança por ponta de lança, e Nico Gonçalves por Ivan Jaime, que foi colocar-se também na zona de meio-campo. O Porto acabou neste 4-4-2, que muitas vezes mais parecia um 4-2-4, porque Gonçalo Borges era claramente um avançado esquerdo, Francisco Conceição um avançado direito, e a dupla de avançados, Taremi e Tony Martínez, eram dois pontas de lança, portanto o meio-campo era aguentado apenas por Stephen Eustáquio e Nico Gonçalves. Na ponta final do jogo, sobretudo a seguir ao golo de Francisco Conceição, quando voltou a ressurgir a esperança do Porto no empate, Pep juntou-se aos homens da frente e apareceu quase como que uma espécie de terceiro ponta de lança. Ora, por essa altura, já Daniel Sousa tinha feito as alterações que ainda lhe faltavam. Ao minuto 84, trocou o lateral direito, Tiago Jogaio por Milovanov, e ainda Razón Remeiro por Puche, que foi colocar-se precisamente no lado esquerdo do ataque, onde estava o espanhol. Por fim, ao minuto 90 mais 2, veio a última alteração do Aroca, a troca de Pedro Santos por Youssouf Laval, que também foi colocar-se na zona da frente. Aliás, foi responsável na ponta final pela capacidade que o Aroca teve de segurar a bola no meio-campo ofensivo. O jogo desta noite chegou a ser penoso para os homens do quarteto defensivo do Flóculo do Porto. Poucos se saíram bem da partida e, sobretudo, em lances de 1 para 1, Fábio Cardoso sofreu muito mais do que Pepe. Ainda assim, houve algumas exibições de nível bem razoável na equipa do Porto. Galeno esteve bem na primeira parte. Nico Gonçalves também foi um jogador sempre capaz de carregar a equipa para a frente. E Francisco Conceição, no segundo tempo, foi o único que foi criando ainda assim alguns desequilíbrios e esteve, aliás, na origem das principais situações de perigo que a equipa criou. Os heróis, no entanto, estavam do outro lado. Foi o Aroca, e não é só por ter sido o Aroca a ganhar. Não tanto atrás, a equipa atrás sofreu, sempre que a equipa do Porto fazia chegar a bola à área de Arruabarrena, mas, sobretudo, na capacidade para sair. David Simão foi excelente na forma como viu sempre o melhor caminho para levar a equipa para a frente. Gosto muito do futebol de Silá, esclarecido, a soltar a bola no momento sempre correto. Razón faz um grande golo, uma jogada individual, e participa também no lance do primeiro golo, como aliás participaram os 4 homens da frente. Morrica também, autor de um golo com um cabeceamento muito oportuno, mas parece-me que o melhor de todos acaba por ser Cristo Gonçalves, pelos desequilíbrios que vai criando. Mas os 4 da frente do Aroca estiveram muito bem. O jogo, tal como acontece sempre que um dos candidatos ao título escorrega, não foi nada fácil para o árbitro, Nuno Almeida. Houve muitos lances contestados e vamos passar por eles aqui todos um por um. Logo ao primeiro minuto, decidiu bem na forma como validou, logo em primeira instância, o golo do Aroca, porque depois as linhas emanadas da cidade do futebol vieram a mostrar que o avançado Morrica estava 33 centímetros atrás de Pep, que lhe dava condições para poder fazer em posição legal o 1-0 para o Aroca. Ao minuto 8, assinalou bem também grande penalidade de Robson Bambu sobre Evanilson. Evanilson desvia a bola e quando Bambu tenta pontapeá-la também acaba por acertar apenas no pé direito do avançado do Futebol Clube do Porto, pelo que era falta dentro da área, penalti. Esteve bem também ao minuto 29, na forma como assinalou grande penalidade por mão de Pep. A bola, é verdade, que desvia em Razón, mesmo à frente do capitão do Futebol Clube do Porto, mas este move o seu braço esquerdo, abrindo-o, colocando-o numa posição pouco natural e acaba por, dessa forma, ganhar volumetria e desviar a bola dentro da área. Portanto, bem assinalada a grande penalidade ao minuto 29 por mão de
Pep. Esteve bem também, logo em primeira instância, ao minuto 34, quando anulou a Evanilson, aquele que poderia ter sido o golo do 2-2. Estava em posição irregular, 25 centímetros, no momento do passe de Galeno, tal como voltou a estar bem aos minutos 42 e 45, quando em dois momentos a bola bateu primeiro no cotovelo de David Simão, que estava encostado ao corpo, dentro da área do Aroca, e depois, ao minuto 45, quando o Wendel sobe e cabeceia contra a mão de Robson Bambu, que, no entanto, também não só não se moveu, como estava encostada também ao corpo. Portanto, duas boas decisões, não havia penalti nem numa nem noutra. Também não me pareceu que o toque de Tiago Jogaio nas costas de Galeno ao minuto 57, de Eustáquio, perdão, ao minuto 57 fosse suficiente para gerar uma grande penalidade, e aqui o árbitro também mandou seguir, não houve intensidade suficiente para poder assinalar a falta, e depois, ao minuto 56, aliás, um pouco antes ainda, parece-me que foi o principal erro da equipa de arbitragem, quando o Cristo Gonzalez apareceu em boa posição para marcar para o Aroca, acabou por não o fazer, não foi assinalada a posição de fora de jogo, mas se o lance tivesse dado golo, creio que, indo ao VAR, acabaria por não passar, porque estava aparentemente em posição irregular o atacante espanhol do Aroca. Por fim, já nas compensações, esteve bem quando, ao minuto 90 mais 4, Tony Martínez pede grande penalidade por toque na cara de David Simão. Não há sequer imagens que mostrem que esse toque tenha acontecido. E ao minuto 90 mais 6, segundo amarelo, bem mostrado também a Fábio Cardoso por derrubar Puche quando este ia em movimentação perigosa para perto da área do Flóculo do Porto. Foi, portanto, um jogo com muitas incidências de arbitragem, mas em quase todas elas, para não dizer mesmo que na totalidade, a equipa de arbitragem liderada por Nuno Almeida decidiu bem. Portanto, foi uma boa arbitragem, a de Nuno Almeida, neste Aroca Flóculo do Porto. Futebol de Verdade